Boa noite. Não se espante, porque o anticristo, de acordo com a Bíblia, ele não será alguém vindo do progressismo. Não, esquece. O anticristo, de acordo com os detalhes que a Bíblia dá do anticristo, ele virá do conservadorismo. Ele possivelmente virá da própria direita. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ser uma figura tão convincente que, se possível for, ele vai enganar até os salvos, até os escolhidos. Ora, a Bíblia diz que ele vai enganar Israel. Tá vendo? Portanto, o anticristo é alguém pró-família, pró-Israel. Ele é alguém e muitos acreditando nele, valores, esquecendo de Jesus. Ele é alguém que defende os nossos princípios, e lá na frente diz a Bíblia que ele vai se revelar como anticristo. Isso aqui foi o melhor vídeo que eu vi hoje. E eu já tinha falado isso, que o anticristo ele vai enganar Israel, porque até hoje o Estado de Israel não acredita que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. E é por isso que eles estão esperando vir o verdadeiro Messias deles. Porém, quem irá vir agora é o anticristo. E quando a gente fala do bolsonarismo com o cristianismo, são duas coisas totalmente diferentes. Nunca confunda um cristão com um bolsonarista. São duas ideologias totalmente diferentes. O bolsonarismo é um câncer, uma doença. São pessoas que apoia a tortura, mal. A morte, a fome e a miséria. Todos aqueles que são contra o Bolsonaro. Eles desejam torcem pela todos, morte. Proclamam ódio em tudo quanto é lugar. Promovem a morte. Totalmente de coração ruins. Esses são os bolsonaristas. O cristão, o verdadeiro cristão, ele segue os ensinamentos de Cristo. Ele faz bem ao próximo, principalmente as pessoas mais necessitadas, como as pessoas em situação de rua, que é o que o bolsonarista odeia. Tá vendo? O bolsonarista odeia o mais pobre. O próprio Jesus Cristo, ele andou no meio dos pobres. Dos mais pobres. Ele andou no meio de prostitutas, ele andou no meio de mendigos. Foi nesse meio que ele andou. Os bolsonaristas, eles querem sempre andar com pessoas poderosas e sempre pisando naquelas pessoas que não podem se defender. Nunca querem defender os mais pobres. Por isso que o anticristo vai vir desse meio, se já não estiver no meio deles. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Muitos não entendem, por isso muitos irão se perderem. E quando acordarem, será tarde demais. Quando se acordar, será tarde demais. Existem muitas pessoas se acordando, dizendo: eu sou hoje um ex-bolsonarista. Acordei enquanto era tempo. Mesmo após ter sofrido bastante e perceber que foi tudo em vão, apoiando uma pessoa que nem sequer tinha capacidade para estar recebendo apoio. E ainda pedindo Pix. Jesus é o verdadeiro Messias, enquanto o falso, as próprias Escrituras já dizia e diz que virá para os finais do tempo. E uma multidão o acompanhará, o apoiará e trocará Jesus, o verdadeiro, por ele, como em muitas igrejas evangélicas esqueceram Jesus, fizeram um sinal de arma e apoiaram o mal, a tortura, fazendo sinal de armas, apoiaram a morte. Em quantas foram as igrejas no Brasil? Foram muitos que na época do Bolsonaro houve até tiroteio e mortes dentro das igrejas, fazendo apologia à morte, à fome e à tortura.
tudo em nome de um falso Messias. Esqueceram de glorificar o Senhor Jesus e levantaram Bolsonaro, o representante do mal. Tudo que o verdadeiro Jesus disse um dia, ele fez ao contrário. Jesus foi vítima de tortura, foi preso inocente. Jesus morreu na cruz, crucificado, e o Barrabás, que era o verdadeiro ladrão, ficou livre. E é isso aí, é muito fácil de entender. Há dois caminhos a tomar. Um, que no passado tão recente, foi tão triste para muita gente. Quando o povo se viu numa situação difícil, se obrigando a pagar 8, 10, 12 reais em um litro de leite, em um litro de óleo comestível, com um salário que não teve aumento, a não ser um aumento de 6 reais, porque o próprio Bolsonaro não deu aumento e ele disse que o salário ia continuar de 1.036 para 1.042. Isso não era aumento. E os preços lá em cima. Lula, quando retornou ao poder, deu um aumento legal, que hoje o salário já pode se dizer que vai para 1.600 e pouco, enquanto toda a mercadoria, só não vê quem não quer, baixou mais de 100%. Porque o óleo, por exemplo, que chegou a 12, hoje se compra a 6, mas se comprou até poucos dias a 4. A carne virou naquela época objeto de valor, de luxo, que nem disse o Bolsonaro. Pobre que quisesse carne, criasse no fundo do seu quintal. Então o povo passou a comprar ossos com aqueles pouquinhos de carne que tinha, já a 5 reais, quando muitos açougues deram e até mesmo retiraram ossos já de lixeiras, de caminhões de lixo. Pé de frango chegou a 12 reais. Hoje com 12 reais, 15 reais você compra um quilo de A100. E o salário subiu. O salário não ficou só em 6 reais. Hoje sobe 120, 130 e o povo fica reclamando. Está subindo acima da inflação. Porque Lula tem razão. O povo precisa viver, porque o Brasil é do povo. E não deles, os corruptos políticos de direita. O Brasil hoje é um outro Brasil. Não está muito fácil, porque veio de uma crise drástica, onde o Brasil foi vendido. Todos os patrimônios públicos, que o patrimônio público é do povo. Quando se coloca um bandido dentro de casa, que ele vende a televisão, vende tudo que existe dentro de casa, a família fica triste, fica pobre. E é o que aconteceu no Brasil. Entrou um bandido, um cara que mexia até com droga, um cara que viajava todas as semanas ao exterior sem justificar ao povo brasileiro a finalidade. Quando veio se descobrir, ele alongou mais suas viagens, porque descobriu-se que ele era levar drogas, porque ele vem do Rio de Janeiro, ele é aliado das milícias. O governador Cláudio Castro tirou fotos, centenas de fotos, junto com o TH das Joias, que é um cara que negociou drogas com o Comando Vermelho, é um cara que aliado do Comando Vermelho. Então o Cláudio Castro não prendeu nenhum chefe do Comando Vermelho. Ele usou essa matança como um palanquete político para dizer aos idiotas que ele está trabalhando em defesa da segurança pública. Jamais ele trabalha em defesa da segurança pública. Ele mostrou assim para ver se
se promove ao cargo de senador porque esta gente bolsonarista quer fazer o maior número de senadores e de deputados no Congresso para ver se na próxima vez derruba fácil o Lula. Porque Bolsonaro já disse, se eu tiver o Senado do meu lado, eu farei uma grande e surpreendente ação. Então, eles querem colocar senadores em todos os estados. Eu peço ao povo que diga não e votem contra qualquer que seja o candidato de direita, porque nada mais é do que uma pegadinha para pegar de vez o povo brasileiro e, se possível, pegar de vez para que, se o povo reclamar das atitudes desses genocidas, sejam mortos que nem foram no passado. Porque quando esta gente, esta ideologia, este regime governou o país no passado, na época da ditadura, era crítico e se reclamasse, ia preso e talvez tornava-se um desaparecido político. Era morto, incinerado, queimado, porque era torturado realmente quem fosse contra ou falasse mal do governo da direita, o governo da ditadura, o governo dos militares. Porque dizem, no tempo dos militares não havia corrupção. Havia sim, e havia hipercorrupção, mas não podia se reclamar e nem divulgar. Portanto, eles são os reais ladrões do Brasil. Quantos generais, quantos coronéis, gente do exército está presa e vai ser presa porque agora trabalha-se para descobrir, e os maiores roubos estão dentro do exército. No exército usam os carros, o exército brasileiro usam os carros, os caminhões para transporte de drogas e armas. Por que que ele diz hoje que foi apreendido tantos fuzis? Quem é que não se lembra de Bolsonaro quando ele dizia, vamos se armar, compra fuzil, deixe de comprar feijão e vamos comprar fuzil. Essas armas não é agora do governo. Eles querem denunciar ao exterior, aos States, que o Brasil está se enchendo de fuzil. Esses fuzil ainda é reflexo do governo Bolsonaro, que ele armou quase todo o povo do Brasil, aquela gente que acompanhava ele. Todos eles que não pudessem mais fazer o empenho e compravam fuzil. Hoje os fuzil estão aí e através dos CACs armaram as organizações criminosas. Aquilo lá era para haver desconto e facilitar para armar os criminosos, as facções. Isto que está acontecendo no Rio de Janeiro é as milícias armadas que Bolsonaro armou. Agora vem dizer que esses fuzis estão entrando agora no Brasil por fraqueza do governo Lula em termos de segurança pública? Jamais. Lula faz operação, conjunção da Polícia Federal e faz bem feito. Apreende bilhões, apreende muitas armas sem precisar tirar a vida de ninguém, como aconteceu a do Carbono, da Faria Lima e muitas outras da Alta Parma, e sempre os bolsonaristas fazendo parte do crime. O Tarcísio de Oliveira, o Tarcísio de Freitas, esse grande bandido que hoje miliciano que governa São Paulo, ele está paralelo e aliado, afundado até o pescoço, envolvido com o PCC. Por que que ele falou? Quase também tudo que acontece querem culpar o PCC. Não, ele faz parte dessa gente. Foi gente que apoiou ele e patrocinou a campanha. E por isso que eles não querem que descubram. Pegaram agora, mataram 100 pessoas, morreram só 4. Então essa polícia era muito competente, é nada. A polícia tem a obrigação de prender, não matar. Além de matar, decapitaram, abusaram, esfaquearam, cortavam o pescoço e te penduravam em uma estaca. Eles abusaram do povo. A polícia que mata é a polícia do Bolsonaro, é a polícia da direita, é a polícia dos extremistas, que apenas matam o povo.
E para dizerem que está mostrando serviço, eles não querem matarem os verdadeiros traficantes, que são eles. Porque os verdadeiros traficantes não é o da favela. Os da favela são os intermediários, que vendem drogas para eles que são os patrões. Gentes do governo mesmo. É essa gente grande. Mataram só as piabinhas, os pequeninhos lá da favela. Os pretos, pobres, periféricos foram os que morreram. Mas não morreram só bandidos, que nem disse o Cláudio Castro. Ali morreram crianças, morreram senhoras donas de casa, morreram professores, evangélicos vindo da igreja. Foram todos assassinados em massa. Pena até os animais. Vi cachorros sendo socorridos por ter levado tiro de fuzil, mas que estavam vivos, foram levados a uma sala de cirurgia para tentar operar até os animais. Porque eles vieram para roubar, para matar e para destruir. Isto é a gente da direita. Agora, coitado do pobre que não estudou muito, não tem conhecimento bastante, ainda termina caindo nessa onda deles e acreditando que eles estão defendendo a segurança pública. Não, eles estão fazendo um palanque político que nada de segurança pública eles querem defender, porque eles não querem serem presos. Eles estão tentando tirar o foco. E por isso praticam esse crime bárbaro. Se essa gente da direita fosse contra o tráfico, o primo do Nicolas, o pai desse primo dele, que recebeu milhões de emendas parlamentares, o primo do Nicolas foi pego com 200, quase 300 quilos de droga. Será que ele não sabe disso? O primo do Nicolas Ferreira, o Nicole, o Chupetinha que chamam, ele é de família de traficantes. É envolvido com essa gente do combustível, essa máfia que foi pego na Carbono. Esta gente da Damares, o tio da Damares, com 232 quilos de maconha da boa no seu avião. O Bolsonaro com 39 quilos de cocaína dentro do avião presidencial. Esta gente só trabalha com drogas. Os traficantes estão na Zona Sul, nos condomínios e por cima da bagaceira. E matando a turma da favela, que aí eles querem mostrar em serviço. Para quem não entende, porque para nós, eles não estão mostrando serviço. Eles estão praticando genocídio, massacre, chacina. Essa gente tem que ser presa, cassado os mandatos, porque o governador Castro, lá do Rio de Janeiro, o STF terça-feira vai entrar com processo de cassação e prisão, porque na realidade não podemos deixar o Brasil, que é do povo, nas mãos desses ladrões, desses milicianos, dessa família bolsonarista que tenta impedir o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Lula está trabalhando e eles tentando intervir para impedir o verdadeiro crescimento do Brasil e um bem-estar social para o povo brasileiro, que é o verdadeiro Brasil. Porque o Brasil é o povo e não esses políticos de direita, essas organizações criminosas, essas facções criminosas que é os partidos de direita, principalmente o PL, Partido Ladrão. Partido Ladrão, onde todos que fazem parte têm envolvimento com o crime. Isso já foi provado. E todos os governadores bolsonaristas fazendo esse encontro, reuniões no Rio de Janeiro, para tentarem, na realidade, derrubar o governo Lula. Mas o povo brasileiro, tenho certeza que vai entender e vai dar a resposta a esses extremistas, esses assassinos, esses criminosos, esses caras que, se fosse em país sério, seriam degolados em praça pública com show. Experimente fazer em país que não há corrupção. Lá na China mesmo, se eles fossem lá,
Lá não precisa ter provas, que nem há milhares, caminhões cheios de provas. Lá por indício, para que não denegrisse a imagem do país, só em ter indícios seriam tirados a vida em praça pública. Porque país sem corrupção é onde o seu povo tem participação com a renda do país. É por isso que com Lula a coisa é diferente. Reviraram a vida do Lula todinha para ver se encontravam provas, mas não encontraram. Aprenderam para que ele ficasse fora do jogo político apenas por convicção, por provas não. E, no entanto, foi por isso que ele foi, que nem eles dizem, descondenado, né? Porque era coisas tudo montado para que eles tomassem o Brasil e não quisessem, porque eles tinham certeza que não entregariam mais o Brasil para o povo. Mas o golpe não deu certo, não. Bolsonaro estava nos States? Estava sim, porque antes foi combinado com seus generais, ele sai fora e vai assistir de camarote. Nós vimos todos os vídeos. É que nem a facada, não existiu facada. Foi uma fakeada. Porque se, do jeito que Bolsonaro estava cercado de milicianos, com mais de 1000, um cara que desse uma facada em Bolsonaro não saía nem com um fio de cabelo intacto. Seria morto, esbagaçado. Ali, gente entre amigos deles, que nem o Adélio esteve lá em Santa Catarina, no clube de tiros, estiveram conversando antes, acertando tudo. Para a melhor hora, tinha hora que iam tentar forjar aquela facada, Bolsonaro diz, agora não, agora não. Então foi uma fakeada para ludibriar o povo brasileiro, que é um povo um pouco ingênuo, pouco politizado e que cai nessas manobras de vagabundos. Mas o povo está acordando. Muitos que se enganaram se acordaram. E hoje o povo brasileiro passa a entender que mais este episódio, este show que eles fizeram, para eles foi um show, mas nada de show. Eles fizeram um genocídio, uma matança que fizeram para dizer que o governo Lula está fraco na segurança, para ver se engana o povo. Mas não vai enganar, não. Foi mais um tiro nos pés que vocês deram, bolsonaristas. E talvez irão pagar por isso. O governador, o TSE é quem manda. O Supremo Tribunal Federal manda e vai tirar, caçar os mandatos e levar para a prisão. Com toda razão. E que Lula vai continuar. Em primeiro turno vai ganhar. E se Deus quiser, o Brasil vai se ver livre desta organização criminosa que é a direita brasileira. Essa direita assassina, essa direita que matou Marielle Franco, essa direita que matou o aniversariante que estava festejando do PT. Essa gente mata, porque o bolsonarismo é o falso Messias do Apocalipse, que vinha com apoio de falsos profetas que só querem dinheiro, porque Jesus era pelo contrário, nunca a quis. Os falsos profetas vêm enganar e conduzir uma multidão para o inferno. Acorda, povo, enquanto é tempo. Entenda que Jesus é ao lado do bem, é contra a tortura, é contra a miséria, é contra a fome, é contra a derramada de sangue. Isto quem pregou foi o demônio. Então, acorda-te enquanto é tempo. Para você que entrou na live agora, uma boa noite, saúde e felicidades. E que seja um final de semana de paz. Paz, que é o que o Brasil precisa. E a paz se encontra, não com o demônio, e sim com o Senhor Jesus. Pense bem e acorde. Boa noite. Boa noite para o Márcio Sossai, para o Carlos Tomás, e agradecer a todo este povo que eu lancei um vídeo e postei há 20 e poucas horas atrás. Hoje está com 107 mil visualizações.
Eu tão pequenininho assim, dentro dessa plataforma, achei que um vídeo meu nunca ultrapassaria 1.000, 2.000, chegar a 10, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil visualizações. A todos vocês, o meu muito obrigado pelas 7.200 curtidas em cima do meu vídeo. 7.200 pessoas curtiram, 1.400 pessoas compartilharam. Gente, o bolsonarismo mata. Faça valer a sua opinião. Vote contra na próxima eleição a qualquer candidato de direita, a qualquer colocação, a qualquer cargo. Deixem que eles elejam eles mesmos e que nós, que somos a maioria, vamos fazer o L de liberdade pela melhoria para o povo brasileiro, para o Brasil, com Lula presidente, elegendo um Congresso forte, porque não basta eleger apenas o presidente. O presidente, para governar, tem que ter os seus apoiadores, tem que ter o Congresso, tem que ter o Senado. Temos que votar em massa na esquerda, porque o nosso coração está do lado esquerdo. E para quem não sabe o que é esquerda e o que é direita, é quando na França foi feita uma reunião, disseram, os ricos, os poderosos, os patrões, sentam-se na direita. No centro, sentam os moderados e os pobres, trabalhadores, aqueles que movem o país, sentam na esquerda. É por isso que você tem que entender que você não é patrão, você não é governo, você não é nada. Então, nós somos prestadores de mão de obra, participamos da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, nós somos quem movemos o Brasil e sustentamos todas essas organizações criminosas. Então nós somos da esquerda. Isso vem de 300 anos atrás. Isto vem de 300 anos atrás. Que o trabalhador, o pobre, é da esquerda. É para lutar pelo bem comum. Nós não somos da direita. Não se engane. Se politize e vote certo. Porque se todos estivessem um pouco mais politizados, estivessem estudado história do Brasil, jamais votaria em candidatos que oprimem, que mata e que escraviza. Boa noite para todo o povo do Brasil. Boa noite.